Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Histórias que Ensinam. Eu sou a Chica Rodrigues e hoje, junto com a minha parceira Cristiane Linhares, Que sou eu. vamos mergulhar no universo da inovação que transforma vidas. Sabe aquele desejo de aprender que nos move desde a infância? Nossa convidada de hoje dedica sua carreira a resgatar esse brilho nos olhos, unindo as tecnologias mais modernas ao coração da pedagogia. Ela é mestre, palestrante, gestora de inovação e uma verdadeira embaixadora da criatividade nas salas de aula em todo o Brasil. Com vocês, a mulher que acredita que o conhecimento precisa ter sabor. Carla Priscila, uma alegria imensa ter você aqui conosco. Muito obrigada. Nossa, amei essa. Eu vou mudar agora a introdução te das minhas mando. palestras. Adorei. Carla, um ótimo dia para você. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso Eu que convite, agradeço. né? Nos agraciar com essa inteligência tecnológica, porque a Carla, não sei se eu quero te Inovação. contar, ela entende muito de algumas coisas. Você viu que ela já começou a conversar aqui conosco? Já falou, é fácil para ela tudo. Tudo é fácil. Tudo tecnologia é fácil, né? Já que Que não é o nosso legal. caso. Mas, Carla, obrigado por aceitar nosso convite. E hoje nós estamos aqui no nosso programa Histórias que Ensinam, né, Francisca? Porque você vai nos ensinar. Ai, que delícia. Adoro Não isso. só a nós, mas todo o nosso público. Perfeito, vamos lá. Então vamos lá. Carla, primeiro quem é a Carla? Bom, a Carla Priscila, né? Filha de Antônio Carlos e Regina, né? Um casal, hoje separados, mas felizes, né? E muito amigos. Irmã de Karen e de Presley, né? Você fala assim, Presley, Priscila. Elvis Presley. Meu Já pai, matamos, no já meu pai, matamos. não precisa nem falar que Ô, papai Francisca, era da nossa fã, época, né? Elvis Presley. Meu pai era fã. E muito curiosa, né? Sempre me considerei assim, aquela menina muito curiosa. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Mexendo com fita VHS dentro de uma locadora. E aí, aquele Os brilho bons nos olhos. blockbusters. Exatamente. E a partir dali me chamou muito a atenção fazer um processamento de dados, mas eu também queria muito magistério. Eu falava, e agora? Como que eu consigo equilibrar isso? E aí fui para processamento de dados. E ao ir para processamento de dados, surgiu o estágio onde? Dentro da escola. Aí eu falei, bom, eu acho que dá para unir o útil ao A agradável. fome com a vontade de comer. Exato. Dá para unir o útil ao agradável. E aí eu fui fazer o estágio, então, né, no laboratório de informática, que naquela época estava surgindo nas escolas brasileiras, né? Isso ali foi em 1994, 95. A partir daquele momento, comecei a aprender por curiosidade mesmo e indo atrás de muita coisa. E aí já fui me enfiando ali em um curso da USP, fui me enfiando aqui, enfim. Me formei em processamento de dados, mas a pedagogia estava chamando, né? Vamos para lidar com essa criança, para lidar com esses pequenos, com os adolescentes, você precisa ter didática. Então vamos fazer a pedagogia. Fiz pedagogia, tenho a licenciatura e aí a partir desse momento já atuando como professora mesmo em sala de aula, com os estudantes, mas ensinando tecnologia. E a robótica naquela época, que era a tal da linguagem logo, que era a famosa tartaruguinha, né? Que hoje existem outras, bem mais atualizadas, né? Mas, digamos que assim, venho de um momento que era tudo muito novidade, né? Inclusive para os professores também. Sim. É para todo mundo de um modo geral. Então, eu peguei aquele momento da internet de escada ainda, né, do ICQ, do MSN, fui vindo, crescendo com tudo isso e traduzindo toda essa tecnologia de uma forma muito simples e didática, tanto para letrar as crianças, mas também os professores, né, os adultos, que até então tudo é novidade. E até hoje é novidade, Sim. né? E Que aí muda toda hora, né? e como que a gente equilibra isso hoje na educação, né? Como a gente pode unir a tecnologia, unir a boa especialidade do professor, e aí eu estou falando professor, mas pode ser qualquer profissional, né? Hoje eu tenho um projeto que está dentro de uma imobiliária, onde nós estamos letrando as pessoas para o uso da tecnologia, mas para um uso com intencionalidade, né? Porque sem intencionalidade eu não acredito que não há esse movimento do aprender. Na verdade, na sua visão, como que a ferramenta digital deixa de ser somente um acessório?
como ela deixa de ser um acessório, olha, Isso. hoje é difícil falar, né? Porque hoje, de fato, ela é um acessório, acho que das Não, mas pessoas. hoje ela é um acessório que as pessoas não vivem sem. É um acessório que não vive sem, É isso que né? esse é o ponto. É um acessório que as pessoas não Não conseguem viver mais. sem. Temos aqui, ó, um celular. Uhum. Se a pessoa fica sem um celular, a pessoa fica maluca, né? Inclusive, tem o celular fantasma, né? Que você acha que pegou, perdi o celular, e quando você vê, tá no bolso. Né? As pessoas têm, às vezes, essa sensação, essa sensibilidade de que perdi, mas não perdeu, está com ela. Né? Inclusive, tem pessoas falando assim, nossa, é o seu quinto membro, o celular é o seu quinto membro. Ó, E hoje, na educação, né, eu acho que na sociedade como um todo, está tendo um movimento muito grande para que a gente possa, de fato, trazer essa intencionalidade para as crianças, para que eles façam, de fato, um bom uso, para que eles cresçam cidadãos sabendo utilizar isso, porque, na verdade, nós temos uma Ferrari na mão, mas não sabemos utilizá-lo da forma como deveríamos utilizá-lo. Hoje, eu posso dizer que, como eu diria assim, o celular acaba tomando muito mais tempo meu do que ele, né, sendo utilizado para aquilo que de fato eu preciso. quando eu falo acessório, porque muitas pessoas, Carla, colocam hoje em dia a tecnologia, o celular de uma forma exemplificativa, Uhum. como um objeto principal. Nós não vivemos sem Hum. tecnologia. Então, por isso, quando eu coloquei acessório, você falou de fato é um acessório, mas tem pessoas que não vê mais dessa forma. Já é um membro É seu. um É. membro, é. E como é que funciona isso? Olha, bom, tá um pouco, Você que trabalha né. com isso, né? Quando vou pegar a realidade dos professores que são pessoas adultas, né. Isso. Então, assim, trabalhando hoje com adultos, porque hoje eu faço de fato, assim, a formação dos professores, né, lido com eles, e como que eles lidam com essa tecnologia, e como eles fazem um bom uso dessa tecnologia, né. Então, trazendo muito essa consciência de que: "Olha, eu não posso ser refém desse dispositivo, não posso. Eu preciso ter conexão com pessoas". E para isso, a gente começa a chamar para a realidade. Em que momento? Quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você faz? Conta para mim. Pega o celular Poxa vida, né? para olhar a hora, Para para olhar ver a e agenda, para para ver as ver. notificações e para ver tudo, e aí quando a gente começa a ficar ali imerso, você já perdeu quanto tempo? Às vezes até 1 hora ou 2. Perdeu, não investiu. É diferente. Então, hoje nós aprendemos a usar essa tecnologia como consumo e não como produção. E aí, essa virada de chave é o que a gente vem tentando fazer hoje diariamente junto com as pessoas, né? Com os professores, com os estudantes, com outros profissionais de outras áreas, justamente para que ele tenha intencionalidade ao fazer uso disso e não que fique refém do algoritmo, porque hoje é o algoritmo que fica ali te sugerindo aquilo que você quer ver e que toma o seu tempo, né, precioso, para de repente se você parar para pensar, você passou 1 hora olhando ali as suas redes sociais, o que você aprendeu, Nada. né? O que você consumiu de fato? Ou você só ficou rolando a tela, Consumiu o que o algoritmo te deu, o que ele te consumiu então, informou. mas teve alguma Essa formação para isso? não. Não teve, né, então, e aí quando a gente para hoje, e isso é muito sério, porque hoje a gente tem que falar de uma educação midiática, a gente tem que falar de bolha informacional, porque aquilo que eu busco dentro do meu celular, eu estou dizendo para o meu algoritmo que é aquilo que eu quero, é aquilo que eu desejo. E o algoritmo, que é essa inteligência que está ali por baixo, vai falar assim: "Deixa eu mostrar para a Cristiane, deixa eu mostrar para Chico o que elas querem ver, deixa eu customizar o tempo dela". A máquina tá ali para te servir, ó, para te mostrar aquilo que você deseja ver. E aí, com isso, ele vai te mostrando. Daqui a pouco ele vai começar a te mostrar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que você vai falar assim: "Isso é verdade. É um Eu vício, vou né? É um acreditar vício, nisso". né? E aí você começa, e aí quando a gente fala do brain rot, que é o derretimento do cérebro, né, que foi uma expressão muito utilizada o ano passado e esse ano também está sendo muito utilizada, é justamente isso, é porque as pessoas não estão parando para pensar ou parando para entender aquilo que a tela está mostrando, né. Cérebro, se a gente for parar pra pensar assim, cérebro, hoje a gente tem a amígdala, né, e tem aqui o nosso pré-frontal. A amígdala, ela é aquela que tá ali, grita, é o emocional, "Uhul, quero consumir, vamos lá". Para ela mandar a informação para o seu pré-frontal, para você ter a razão de decisão, demora mais ou menos uns 3 segundos.
a gente não tá nem dando tempo para ela selecionar para mandar para você ir para o racional. Porque hoje as redes sociais, elas colocam o quê? Olha, você tem que fazer um gancho de 3 segundos, porque se você não prender as pessoas nesses 3 segundos, ela vai para uma outra informação. Então a gente tem uma mídia que tá trazendo, olha, faça isso, faça isso, Te faça isso. obrigando, Te obrigando. te condicionando àquela situação, né? Exatamente, bem Skinner, te condicionando àquela situação, porque aí não te interessa, o que você faz? Muda. E nisso você passa 1 hora só fazendo isso, a rolagem infinita. Você passa 1 hora fazendo rolagem infinita. Ah, deixa eu parar aqui um pouquinho. Opa, mas o que o seu pré-frontal precisa é de 12 segundos para entrar a razão. Você não está dando tempo para você decidir, para sua decisão. Quero continuar vendo? Quero comprar? Quero consumir? Quero aprender? Opa, preciso pesquisar. A gente não está mandando a informação para o cérebro, para o pré-frontal, justamente para que ele possa falar assim, opa, vamos decidir mais, vamos conversar mais sobre isso, vamos entender sobre isso. A gente não está dando esse tempo para o cérebro. Por isso que vem essa parte que as pessoas estão entrando num mote de consumo muito grande, muito grande. E aí não tendo esse tempo para a pessoa pensar, aí cada vez mais ela vai fazer uso dessa tecnologia da rede social, que é o que as grandes big techs querem, porque para eles ganharem alguém tem que consumir. E quanto mais tempo você fica ali E rolando quais a as tela, consequências disso? desde uma dependência digital, né? A falta de conhecimento, você ficar dentro de uma bolha informacional, você só acreditar naquilo. Por exemplo, vocês duas estão de rosas hoje, lindamente, né? Se vocês Nós combinamos. Combinamos. Porque nós somos mulheres que combinam. Né? Ali de histórias que ensinam, nós somos mulheres que combinam. Combinam, né? É verdade. Já tô sabendo que vocês quase todo episódio estão aí Da mesma combinadinhas. roupa. E aí, o celular de vocês está aqui próximo. Daqui a pouco, na hora que a Cris entrar no celular dela, ele ouvindo falar que ela veio de rosa hoje, ele vai começar a mostrar peças rosas para ela. O algoritmo vai fazer isso. Olha lá, Tati, deixa eu facilitar a vida. E aí, com isso, aquilo que ela acreditar, se o algoritmo ficar mostrando para ela só rosa, 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 como que vai ficar o guarda-roupa dela daqui a um mês? Penélope Charmosa. Barbie, Totalmente. a Barbie. E aí Ou a existe... Penélope Charmosa, que é da nossa época. A Barbie é atual, né, Francisca? A nossa é Penélope Penélope. Charmosa, é mais bonitinha. E aí, com isso, vai te levando para um olhar fechado. Um olhar fechado. Então, na verdade... Então o ser humano fica menos inteligente. Exatamente. Um futuro vai ficar próximo. distrito aquilo, né? Na verdade, vai ficar distrito aquele momento, aquela sensação. Falando em sala de aula, Carla, que é um assunto que, né, nos interessa, vamos falar de menores. Vou falar de crianças menores, que é de 0 até 17 anos, até completar 18, ainda são menores. O que você entende? Não vou falar do aparelho celular, porque tem laptop, vamos falar da tecnologia dentro da sala de aula. Então, vamos Porque, na verdade, quando você tem um laptop ou um celular, você não está só focado ali. Você tem, né, outras ferramentas, né? Não vou falar WhatsApp, lá. O que você entende que isso deve ser utilizado em sala de aula? Vamos lá. Nós viemos de um movimento lá atrás, um pouquinho lá atrás, tipo assim, toda escola tem que ter a sala de tecnologia, e aí se colocaram computadores nas escolas. Perfeito. Aí foi mudando. Chegou ali em 2014, 2015, começou um movimento de metodologias ativas. Olha, agora os alunos precisam trabalhar em grupo, então vamos facilitar? E aí começaram a chegar nas escolas, além dos computadores, os notebooks ou Chromebooks, que são chamados, né? Mas os alunos também já estavam começando a vir ali, e principalmente pós-pandemia, antes da pandemia já estava acontecendo esse movimento muito intenso na escola, dos estudantes de sexto em diante virem com celular. E aí, o celular chamava mais atenção. Inclusive, tinha mães ligando no meio da aula para a criança, para saber se estava tudo bem, né? Então, era um movimento que ninguém mais estava entendendo como que isso acontece. Pós-pandemia, que aí a maioria dos estudantes, né, a grande maioria, se viu, e os professores também, dentro de computadores para se comunicar, né, literalmente, usando Meet, usando videoconferências, enfim, para poder ensinar, e a criança, o adolescente para poder aprender, a gente teve aí um gap grande de aprendizagem. Final de pandemia, perfeito. O celular entra com força na escola, mais ainda do que os próprios computadores.
Porque aí os próprios professores acabam utilizando o celular como um meio pedagógico. E aí a pergunta fica, né? Sempre ficou para os professores. Como esses alunos como ele está utilizando? Ele está Naquele ali momento da sala de ou aula, ele né? tá vendo WhatsApp, ou tá vendo TikTok, né? Porque aquilo que é prazeroso para ele é onde ele vai primeiro. A lição, depois ele vai. Mas ó, a notificação do grupo, enfim. Ano passado, né, nós tivemos uma lei, a 15.100, que fala da restrição do uso do celular em sala de aula. Exato. Então, É. aí assim, a restrição, tanto é que essa lei ela fez 1 ano este ano. E os resultados já aparecem como forma positiva. Então, assim, não é banir o celular da escola, não é banir a tecnologia da escola. Pelo contrário, porque dentro da escola é onde, eu sempre digo isso, que é onde os alunos melhor utilizam a tecnologia. Porque ali eles aprendem a criar um documento, ali eles aprendem a enviar um e-mail, ali eles aprendem a criar uma apresentação, né? Em casa, eles não estão com Só computador, no TikTok. celular. Não, mas aí Celular. quando diz banir, é Instagram, os É, meios de comunicação, não vou e ficar falando nome, os meios de exato. comunicação no momento do aprendizado, é isso? E aí, assim, já na escola a gente não fazia uso das redes sociais, não fazia uso na parte educacional. Eu vou usar um documento? Vamos aprender a criar um documento. De que maneira? Desenvolvendo uma redação. Eu vou fazer uma apresentação? É porque eu tenho que fazer uma apresentação para o meu professor. E como que eu faço isso? Porque eles não sabem inserir imagem, inserir texto, formatar. Se a gente fizer uma pergunta hoje para os estudantes, a maioria não sabe fazer isso. Não sabe. Mas sabe mexer no celular. Mas aí que tá. Né, Onde tá o Francisca? prazer, né? Onde tá o que é legal pra ele, o que chama prazer, atenção. é verdade. Esse ano, então assim, aí tivemos a primeira lei que teve a restrição. Muitas escolas baniram, né? E aí é uma decisão da escola. Mas fala que a lei é clara, ela restringe e o celular é para fins pedagógicos. Então, se o professor quiser, e a escola, né, dentro do regulamento da escola, decidir que o professor pode fazer uso do celular para aquele momento, para uma consulta, para uma pesquisa, para fazer uma atividade, ok. Mas é com a supervisão do profissional, do professor. Ponto. Ano passado, o FELCA, no meio do ano, faz a denúncia sobre adultização. Em setembro, nós temos aí já um olhar, entre aspas, lei FELCA, que é o olhar para o ECA digital, que entra em vigor neste ano, dia 17 de março de 2026. E agora as escolas estão fazendo o quê? Se adaptando a essa lei. E o que é essa lei? Então, de novo, ela não proíbe o uso, mas ela vai trazer todo um olhar, inclusive, de como que a escola vem postando as fotos. Vou pegar um exemplo mais simples. Como que a escola vem postando as fotos das crianças nas suas redes sociais? Na verdade, são restrições, né? São Na restrições. verdade, não vai banir de uma forma total, vai restringir algumas coisas Isso, para não expor os menores, né? Isso é para não expor os menores. Então, assim, a escola hoje, ela pode fazer, e é uma dúvida de muitas escolas, ela pode fazer o uso da foto da criança para documentação pedagógica da criança e para mostrar o dia a dia, o pedagógico. A escola não pode usar a imagem dessa criança sem autorização, né, para vender a escola. Para fazer a propaganda do Para produto fazer a propaganda dela, né? do produto. É diferente. Mostrar o que acontece na escola, as atividades, é fins educacionais. Isso é uma coisa, né? Agora, esse olhar para, eu vou vender a escola, matrículas abertas e colocar a foto do meu aluno, se não tiver autorização, e assim, por escrito dos pais, não mais. E aí, com isso, vem agora também as regulamentações das inteligências artificiais. Está começando a chegar para a gente esse ano de 2026 nas escolas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, assim, como que eu ensino o letramento de IA para os meus estudantes, ou de tecnologias para os meus estudantes, de uma forma segura, privada e ética? Ô, Carla, mas tem muitas pessoas que já estão viciadas em IA, né? Estão. E como é que eu vou falar como É um educadora, letramento, né? como é que Que a vai gente ser essa aplicação? Você que é educadora, que viaja por aí, dando cursos, como é que você entende que vai ser esse letramento desse vício do IA que as pessoas já estão? Porque eu tô falando vício, Francisca, porque esse dia eu tava falando de petição, vou fazer uma petição, aí virou uma pessoa pra mim e falou: você não foi no chat GPT? Você não sabe o que é chat GPT? Eu falei, não, porque ainda não uso essa ferramenta para esses fins. Né? Eu sou meio arcaica, E aí eu gosto de livro, essas perguntaria, coisas. será que é a melhor ferramenta para isso?
Cadê a inteligência humana? Eu não sei. A minha, eu É. acho que ainda nos livros, né? Porque ainda estimula. Não, mas Mas tem é. pessoas que. Mas como é que você faz essa dicotomia aí? Como é que é essa história? Então, é o que a gente vem sempre falando. É uma ferramenta, veio para ficar. Não dá para fugir dela. Ok, mas eu preciso entender como ela funciona, como ela me entrega, porque eu tenho que pensar que é uma máquina me respondendo algo que ela juntou vamos falar, né? Juntou ali as Vou informações só te diante da minha interromper. pergunta. Você acha que ela pode viciar? Olha, aí eu acho que vai depender da usabilidade da pessoa. Aí eu acho que a palavra dependente, talvez. Mas a dependência é um Dependência leva a um vício, vício, né? né? É, inicialmente. Porque assim, eu vejo muitas pessoas hoje, assim, adultos, dependentes, mas com consciência para aquilo que é o correto. E eu vejo, por um outro lado, o medo de usar. Eu tô com. Esses dias eu fiz uma palestra e eu tô recebendo um feedback das pessoas. E aí a forma como eu trouxe de uma forma assim, ó, não é não utilizar, mas é saber utilizar. E como que você utiliza? Como que eu faço uma boa pergunta para essa inteligência artificial? Porque ferramentas tem inúmeras, inúmeras. Então eu preciso saber qual é a finalidade, qual é o meu objetivo, para que então eu possa então ver, opa, essa ferramenta aqui eu acho que ela vai ser mais interessante para mim. Como que essa ferramenta funciona? Eu preciso entender como ela funciona para eu fazer boas perguntas, para ela me dar boas respostas. Só que o que ela me dá de resposta, eu tenho que entrar com a minha curadoria. E eu costumo sempre dizer para os professores o seguinte: eu primeiro preciso fazer a minha curadoria pessoal, é a leitura do livro, é buscar as informações, é entender o contexto, entender aonde você quer chegar. A inteligência artificial é meio. É meio. Aí ela está ali, de repente fala assim, ó, tô pensando dessa maneira, como que eu posso expandir? Olha, eu tô pensando, esses autores aqui, né, você conhece esses autores? Provavelmente ela vai falar que ela conhece todos. Carla, e quem tem um cérebro preguiçoso? Aí vai, aí, Mas eu acho que Não, mas assim, eu só tô falando nesse sentido de, mas é quem Francisca, tem tem, pessoas que não tá vivendo, eu não. conheço pessoas que não tá vivendo mais sem isso. mas eu acho que a questão do entendimento, o que eu entendo, eu estou estudando muito, fazendo muitos cursos de IA, que eu acho fascinante, mas o que ele me mostra, o que ela me mostra é o seguinte: se eu não souber fazer a pergunta e eu não tiver conhecimento, não adianta nada. Mas é É igual aquele diferente. botãozinho que quem é que sabe apertar o botão? Mas é diferente, Né? Francisca. Ela não é um deus. Mas você, Se eu não souber dar o comando prompt correto, o comando correto, ele não vai mas me para você responder. que já estudou, para você que já aprendeu. Eu tô agora perguntando de pessoas Agora, que estão iniciando. pessoas preguiçosas sempre É. tem Não, no e pra quem tá trabalho, copia e iniciando? cola, E para quem tem né? lição, eu acho que assim, é aquela coisa, né? Eu sou E educadora não tem e mais volta, eu né? vou catequizando, falar assim, como que você usa? Me mostra, É. né? Porque quem tem um pouco de conhecimento precisa mostrar para o outro, porque senão daqui a pouco eu vou falar assim, oi Cris, oi Chica, tudo bem com vocês? Como foi o dia de vocês? Aí vocês vão falar assim, me dá só um minuto, por favor. Diga, como que eu posso responder como foi meu dia? Mas será que chega esse nível? Já temos. Gente, Por isso a minha Já pergunta, temos. Francisca, já está chegando Já nesse temos, nível. por quê? Porque aí as pessoas não estão tendo o letramento de como fazer o uso dessa ferramenta, dessa tecnologia, né? Então, quando a gente fala de fazer boas perguntas, quer ver? Eu sempre digo assim: 5 itens. Persona. Quem é a persona? Quem você quer que essa inteligência artificial seja? Então, eu vou dizer para ela assim: ó, você será vou criar uma avaliação. Meu objetivo é criar uma avaliação, ok? Você será um professor especialista em desenvolver avaliações. É dissertativas? É objetivas? então, mas para isso você tem Ó, que saber perguntar. exatamente. Então, eu tenho que saber, então, qual é a persona que eu tenho que vestir essa inteligência artificial, né? Depois, tarefa. O que ela tem que fazer? Então, eu vou falar, você deverá criar uma avaliação. E aí vem o terceiro item, formato. Qual é o formato que eu desejo? Né? São perguntas? São de múltipla escolha? Serão comentadas? Quais serão as respostas? Quantas respostas corretas? Né? Quais são os meus critérios? Então, se eu não souber montar uma avaliação,
Eu não tenho como definir isso, Exatamente. né? Então, falamos a persona, a tarefa, o formato, e aí eu venho para o contexto. O contexto eu tenho que olhar para a minha realidade. Quem são os meus estudantes? E detalhe, o meu sexto A não é o mesmo do sexto B. Eles têm, as turmas têm características diferentes. Então, eu, de repente, tenho uma que é muito mais leitora, uma turma que a outra é muito mais visual. Como que eu integro isso? Como que eu customizo isso olhando para as minhas turmas e trazendo esse contexto? E eu traria um item também de exemplo de como eu desejo. Então, se eu tenho algo que eu quero que ele me responda desta maneira, eu vou anexar. Eu quero que você responda para mim desta maneira. Eu posso até anexar um documento como um contexto, né? Como exemplo. E faria, e depois que ele me entrega, eu faria perguntas ainda para ela. Como eu posso melhorar? Sim, então, mas quem é Como eu posso preguiçoso não ampliar? faz, não sabe nem fazer essas perguntas, Sabe, o nada. preguiçoso para não. Francisco, o preguiçoso, É ele copia e não. cola, né? É, mas ele vai fazer a pergunta porque ele não quer fazer nada. É. É, E aí, quando a mas gente fala da copia e cola, a gente vai olhar lá para trás, era a Barça e o Almaço, né? Era o conhecer Era o e o nosso copia ou Almaço. cola, é Era o copia e verdade. cola. Aí depois chegou o buscador, era o copia e cola do buscador. Aí a Wikipedia, copia e cola. Agora nós temos aí as ferramentas de IA que dão respostas rápidas, de uma forma muito rápida, e que assim, o adolescente, hoje olhando para a criança e adolescente, ele quer se livrar daquilo. Né? Porque muitos falam assim, ai, fazer lição de casa, gente, ai, que chato. Não é estimulante, por quê? Porque ele tem que ler e responder. Eles não estão mais na fase de ler e responder. Eles querem algo Mas como mais. conciliar isso de uma forma boa para o aluno e sabendo que é o que você falou, não tem mais volta. Então, como conciliar isso dentro da escola? Hoje a gente tem aí, vou falar assim, olha, o próprio governo tem vários cursos no Avamec, gratuitos, todos gratuitos, que ensinam o beabá. Ensinam ali a tecnologia, que ensinam a própria inteligência artificial, né? Porque eu preciso entender dessa ferramenta. Então, falando hoje de cursos, tem muitos Sim. cursos que estão. E outros assim, tem cursos que são gratuitos, que se eu pesquisar mesmo, tá ali, tá aberto, de repente, uma primeira e uma segunda aula, mas é uma primeira e uma segunda aula que vai me dar um suporte para falar assim: opa, vou seguir por aqui, vou olhar para cá. Porque hoje, quando eu olho lá para a rede que eu atuo, nós começamos a trabalhar com a inteligência artificial no ensino médio. Esse ano já descemos para oitavo e nono. Próximo semestre eu vou descer para sexto e sétimo. Tá Aí tudo que- muito rápido. Só que assim, é. para eu trabalhar com sextos, sétimos e oitavos anos, eu quero autorização dos pais. Porque a ferramenta diz, pô, a IA generativa, que é aquela que te dá resposta rápida, né? Aquela resposta é o ChatGPT, Padrão, o Gemini, o Claude, o famosinho, enfim, é essas ferramentas. Eu tenho que ter uma autorização de uso. Porque, de novo, dentro da escola é o melhor lugar que eles vão aprender Você- a fazer uso. E a pessoa, né, é o aluno, né? Exato. E aí Então, eu preciso ensinar esse estudante, porque ele é quem vai estar no mercado de trabalho amanhã. Como ele vai fazer uso, desenvolvendo um pensamento crítico, criativo, sabendo olhar para o que foi produzido ali e perguntar: opa, isso aqui está certo, ou isso aqui está errado. Você acha que vai gerar algum impacto para esses alunos de séries Menores. menores? Eu tenho visto assim que na escola a gente tem trabalhado muito da forma desplugada, ou seja, sem a tecnologia com os pequenos, né? Eles entendem, então existem mecanismos, óbvio, né, que a gente vai trabalhando, e quando eles estão chegando ali no sexto, sétimo ano, eles já estão chegando com criticidade. E isso é muito bacana pra gente, né? É isso lógico. você fala escola Eu tô pública falando ou de uma só escola, particular? olha, eu tô falando de escola particular, mas tem um município que eu atendo que é isso, é público e que tá vindo neste mesmo olhar. Então, assim, depende muito da gestão. Então, mas, voltamos à questão da elitização, né, É, da então. informação, né, É. porque as escolas públicas ainda não chegaram nesse patamar. Eu tô observando que eles estão começando a chegar nesse patamar agora, sim. Temos muito trabalho para fazer, muito mesmo. Mas aí eu posso dizer assim, olhando aqui um pouquinho para São Paulo, teve um movimento da plataformização. E aí, o que que foi isso? Tó, professor, tó plataforma, plataforma, plataforma. Daqui a pouco o professor estava se vendo com 10 plataformas e tendo que ainda
dar aula. Peraí, como que ele Ele tem que responde responder a a plataforma e ainda tem que plataforma, ministrar a aula. ministrar as aulas, porque o aluno tem que usar a plataforma, porque está contratada. Então, assim, não existe um plano. Não existe um olhar para falar assim, ó, aqui nós vamos fazer desta maneira. E aí, quando eu olho para os municípios menores, né, que eu atendo, olhando para os municípios menores, a gente tem plano. E é plano de formação para os professores, porque se eu formar esse professor, chega lá embaixo. Aproveitando essa pergunta da Chica, que é bem. Você viaja por aí, você falou de escolas particulares, você viaja pelo Brasil todo ministrando cursos. Qual que é o impacto? Qual que é a maior barreira que você sente? Nas escolas particulares, acho que não sente tanto. Resistência dos professores. Opa, particular, o professor. Opa, ai, mais uma coisa. Ai, até murcha, assim, sabe? Às vezes, quando a gente tá chegando, infelizmente, tá? Alguns professores vêm com um olhar olha, deixa eu aprender, entender, para eu unificar, né? Mas a gente tem um olhar ali, e assim, sendo muito sincera, né? Professores do ensino médio, né, dos anos finais, que já são especialistas de uma área, o que eu observo, às vezes apresentam muito mais resistência desse movimento do aprender, de entender, porque o ensino médio, a fala que eu sempre ouço, né? Eu tenho que preparar meu aluno para o Enem. Eu tenho que preparar meu aluno para o Enem. Não dá tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Anos finais, olha, eu tenho que dar conta do livro didático. Tenho que chegar no final do ano cumprindo meu livro didático. E assim, dá para casar as coisas de uma Mas forma muito na nossa tranquila. época tinha que cumprir livro didático, lição, tudo. Mas eu ouvindo você assim, me preocupa bastante essa questão da IA chegar, principalmente nas escolas particulares, né? Porque aí, quando for o mercado de trabalho, ou seja, aquela população que usa a escola estadual, que não teve esse acesso, vai continuar indo para as universidades privadas e não para uma USP, para uma Unicamp, porque não teve acesso, Então né? A aqui nós estamos falando de educação de privilégio, né? qualidade, é De o privilégio, né? privilégio Eles de vão ser novo. privilegiados mais uma vez? Mas estão sendo, né? É. Estão E sendo. aí eu vou dizer A assim, que inteligência dependendo... artificial que veio ou viria para ajudar o mundo aí, né, a pensar e a tudo mais, na verdade está de novo sendo distribuído para De uma forma privilegiada, de para aquela forma determinada privilegiada. categoria, né? Ou seja, a gente não vai nunca, né, ultrapassar essa questão da educação no Brasil, é muito Mas sério, olha, quando a né? gente olha para as escolas particulares, vou falar assim, com propriedade, tá? Tem escola que está nadando de braçada e você vê que está realmente desenvolvendo trabalhos que está trazendo esse olhar para a formação humana dessas pessoas, né? No sentido de, olha, aprenda, Cidadão, né? entenda, Uhum. né? E faça. Tem escolas particulares que estão iguais à pública, se fosse para pagar. E tem escolas públicas que estão igual a essa daqui, nadando de braçada também, né? Então, olhando para tudo isso, eu olho muito para o papel do professor. Como que você está aprendendo? Como que você deseja aprender? Porque hoje muitos professores têm visto assim, têm tido um olhar que, por exemplo, esse ano nós tivemos aí a BNCC da computação na educação, ela se torna obrigatória a partir desse ano de 2026. A educação midiática obrigatória a partir de 2026. Aí quando eu falo para vocês, ó, é obrigatória a partir de 2026. Aí vocês como professora diriam o quê para mim? Mais uma coisa? Em Mais uma cima da coisa? hora. Em cima da hora, né? Só que se eu me permitia conhecer tanto a educação midiática como a própria BNCC da computação, os professores já estão executando isso, ó, há muito tempo, só que não tem, quando a gente fala Padrão. computação, é um nome que assusta. Ai, nossa, eu tenho que ensinar a mexer no computador? Não é isso. Mas é o pensamento computacional, é a forma como você faz as coisas no seu dia a dia. Pensamento computacional, ou o próprio algoritmo que está lá na BNCC da computação, que a gente falou agora um pouquinho das redes sociais, o que é o algoritmo? É um passo a passo, é uma receita. Receita a gente ensina na educação infantil. A criança a fazer um passo a passo. Ensina nos anos finais, através da matemática, que é um passo a passo. Ou se eu preciso pedir para o meu aluno desenvolver um texto, existe também um passo a passo. É algoritmo. Está na BNCC da computação. Então, o professor já está fazendo tudo isso. Talvez precisa de uma compreensão de que, opa, não é algo a mais.
mas nós já estamos fazendo e, de repente, vamos dar os nomes, né, as habilidades que a gente precisa, né, de fato, para deixar muito claro, né, essa integração entre o currículo. Ô, Então, Carla, a gente precisa Carla, trazer como esse olhar. educadora, fala um impacto negativo e um positivo para nós, dessa implementação toda, dessa trajetória aí. Tecnologia. Olha, a tecnologia como um É, todo, sim, olha, um aspecto positivo e um negativo para nós. vamos lá. Nessa trajetória geral, não só hoje, eu quero dessa Não, dessa trajetória. trajetória aqui. O negativo, eu diria que é a velocidade da tecnologia vindo e, de fato, as escolas, os professores não terem equipamentos e o próprio letramento, né, de tecnologia para poder fazer uso de tudo isso. Porque eu mal comprei um celular, vou falar com pessoa, né? Eu mal comprei um celular aqui hoje, já saiu 10 versões para frente dele. E aí? Né? Porque aí entra o meu desejo de querer aquilo, né? E é assim, mas será que eu vou saber usar tudo aquela potência? E aí falta o que a gente chama de letramento, né? E o positivo, eu vejo na facilidade da comunicação da própria aprendizagem, né? Quando a gente olha para a tecnologia. Hoje, a gente olha para a tecnologia que antes era algo que era muito restrito, né? Era internet de escada, que era muito cara, hoje já está mais acessível. Né? Existem ferramentas que hoje vêm no próprio celular que já são gratuitas em termos de usabilidade da própria internet. Então a gente tem que entender, e aí eu vejo que essa facilidade o que me favorece na comunicação, né, ou no meu ir e vir, isso me facilita. Se a gente for olhar um pouquinho lá para trás, vamos pegar hoje, eu cheguei aqui com o Waze, calculando para mim as rotas, pedindo para eu mudar uma rota, né, porque ele estava observando que tinha muito trânsito logo ali na frente, e isso é uma inteligência artificial preditiva, não generativa. São duas coisas diferentes. Então, a gente já está fazendo uso dessa inteligência artificial já há um bom tempo, né? E aí, ela me ajudou. Agora, e eu lembro muito bem que quando eu saía com meu pai de carro, no velho Opala dele, né? Que não existe mais hoje, eu lembro que abria aqui o porta-luva, né? Pegava. O Pegava guia, o guia e era o jogo de batalha naval, J10, Tarde de Natal, né? E assim, traçar a rota. Então, muito do que a gente fazia e que a gente exercitava muito, né? Então, o lado negativo é assim, olha, eu não estou exercitando mais como exercitava antes. Que eu tinha que buscar informação, era doloroso ter uma informação, né? Eu falei Barça aqui, vocês falaram, a Barça, a gente já copiava da Barça, né? Então, tinha aquilo e o conhecimento era finito, era fim, naquilo ali. Hoje não, tá tudo na palma da mão. E o grande desafio é você fazer a curadoria de tudo isso. mas eu queria saber, dentro da sala de aula, no nosso aspecto da vida, tudo bem, pra gente começar a finalizar, né? Sim, vamos. Dentro da sala de aula, Dentro da sala de aula, tecnologia, pensando em máquina, né? A acessibilidade. Ainda existe um custo muito alto e às vezes a gente não tem esse número de máquinas suficiente para mas assim, todos, quando eu né? falo disso, eu falo de aprendizado. Eu falo de aprendizado dos alunos. Como que a tecnologia, tudo bem, ela traz um aprendizado, ela traz uma sabedoria, mas o aluno não quer mais ler livro. Ah, Como é que é isso daí? eu não vejo que eles não querem mais ler livros, né? Porque a biblioteca dentro da escola está viva. Eu vejo esse movimento, como eu falei, acho que é no começo. Dentro da escola é o lugar onde eles melhor aprendem a fazer o uso da tecnologia por conta da criatividade e criticidade. Ali eles sabem como buscar, né? Porque tem alguém fazendo uma mediação para essa criança ou para esse adolescente. Ali ele não está fazendo uso do celular para ele ver o TikTok, ver as redes sociais ou usar o WhatsApp. Mas como o professor consegue ver se ele não está usando o TikTok, as É, redes sociais naquele momento? Se tem uma sala, vou dar um exemplo, vai, com 15 alunos, nem vou falar muito, né? 40. Vou falar pouco, vou falar 15. Como é que aquele professor que está ali à frente vai conseguir detectar se tá ou não? é, Porque a gente coloca o celular no silencioso para não ter é. som, e a gente fica ali com esse dedinho. Como é que o professor vai Hoje, detectar por isso? conta da lei do 15.100, que foi do ano passado, as escolas tiveram que ter mecanismos para que, quando o aluno chegasse na escola, colocasse esse celular dentro de uma caixa,
né? Que ele ficasse sem esse celular e só fosse entregue no final do período. Para não ter a dependência. Para não ter a dependência. E assim, nós começamos esse movimento, na verdade, antes mesmo da lei, lá em 2019, E antes da você concorda pandemia. com isso? Super concordo. É. E olha, e em 2019, antes da pandemia, que gerou muito mais dependência nesse caso, as crianças chegaram. Nós tínhamos aqui na escola uma caixinha. E a caixa tinha nichos, né? Numerados com o número de cada aluno. Então, cada sala tinha a sua caixa. No começo, a gente teve uma resistência gigantesca dos pais. As crianças faziam assim, ó, os adolescentes. Tum, e pegavam na hora de ir embora. Voltou da pandemia, e aí a gente estava entendendo como ia ficar esse movimento e tudo mais, né? Eles falavam assim, professora, por favor, fica com meu celular, não quero. Vários casos de adolescente falando, ó, vou deixar meu celular aqui na sala da coordenação, no final do dia eu venho buscar. Porque eles começaram a entender que isso estava tirando o tempo, né, social deles. Hoje, no intervalo, a gente vê adolescente e criança brincando, conversando, dialogando, jogando, enfim, bola, fazendo as coisas. Você disse que a biblioteca está viva dentro da escola. É minha última pergunta, falando isso. Ela está viva, mas ela é utilizada? É. Porque eu vejo que o número de utilização de biblioteca dentro de uma escola é muito pouco. É. Antigamente a gente ficava vou dizer, ficava na fila esperando para retirar um livro na biblioteca. Hoje em dia você pode hoje em chegar a dia- qualquer momento. Então, qual é a utilização dessa biblioteca? Olha, a biblioteca ela tem sido utilizada muito para projetos de leitura, para movimentos de trabalhos em grupos, de consulta, porque para além do livro, né, tem também, lógico, que um dispositivo tecnológico ali para que ele possa fazer consultas e complementar o trabalho dele. E eles podem utilizar quando a escola está ali. Hoje tem uma biblioteca pública ali onde eu moro, perto do Tatuapé, que ela é super utilizada, inclusive, ela é pública, e os nossos alunos do particular vão até lá buscar livros também. E lá a biblioteca tem feito muito esse movimento também de resgatar através de contação de histórias para os pequenos, de desenvolver atividades para os maiores, nessa busca da própria leitura, né? Então, É. eu vejo a biblioteca, acho que dentro da escola, assim, viva, né? Não consigo hoje, assim, olhando para os nossos estudantes no nível geral, eles têm respeitado essa usabilidade do celular dentro da escola, né? Tem aqueles que burlam? É claro que tem. Né? Esses dias mesmo eu vim de uma escola que a gente teve que atender a mãe para poder entregar o celular, porque a menina colocou um na caixinha, mas ela tinha outro na bolsa. Espertinha ela, né? Ô, Carla, finalizando aqui, quero Não, agradecer olha, sua presença, deixa. mas eu queria que a É. Carla dissesse histórias que ensinam. O que você diria hoje, né, para esses professores, para monitorar, para ensinar seus alunos, não só para as escolas particulares, mas para as públicas também? Como elas deveriam utilizar essa ferramenta para os seus alunos? Bom, primeiro conhecer, né? Conhecer a ferramenta, entender da ferramenta e como que eles podem ensinar da mesma maneira que eles aprenderam a fazer uso. Porque se ele aprende a fazer boas perguntas, ele vai ensinar esse aluno a fazer boas perguntas. Se ele faz a análise do que essa inteligência ou que essa tecnologia produz para ele, e ele faz a curadoria, e a partir dela cria, né, tem a sua autoria, porque a IA está ali para co-criar, né, com ele, e ele desenvolve isso, ele passa isso também para o nosso estudante. Então, e aí passa esse olhar desse desenvolvimento do pensamento crítico, do criativo, do reflexivo, da própria análise, e são habilidades que são essenciais para o mercado de trabalho que vem, né, que já está posto aí fora, né, para esse estudante. Então, fazendo um bom uso, a gente acaba reverberando isso de uma forma muito bacana para eles. E aí, companheira? Só agradecer a Carla, ouvindo, até me sinto um pouco mais esperançosa com a educação aí do Brasil, porque ela traz uma 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 visão, outra né? visão, né, que a gente É. fala: "Ah, o ensino é ruim, o ensino é isso, aquilo", ela está dizendo que os alunos vão na biblioteca, que os alunos deixam o celular do lado de livre e espontânea vontade, que a gente já tem alguns municípios já preocupados com isso, então
me trouxe um pouco de esperança É, para a porque na educação, verdade a né? gente fica com medo, né, dessa É educação porque também a gente só ouve o comentários negativo. ruins, né, Uhum. Carla? Então, achei muito interessante, queria E não muito... tô romantizando, não. sim, Eu acho que sim. é muito da realidade do que eu realmente vivo e sinto por aí. Eu estive num município em Juazeiro do Norte. Cajazeiras é o nome da cidade. Eu queria já me mudar para lá, porque se eu tivesse um filho, eu já queria matricular lá. Pra Uhum, escola pública. Tá vendo? E lá no Pública. interiorzão, hein? Cajazeiras, hein? Cajazeiras. Nordeste, Nordeste, o nosso, nosso Lindo. Nordeste, E né? assim, um trabalho incrível e de formação de professores que você fala assim, aqui se investe em pessoas. Então, uhum. se os nossos governadores, né, se os nossos gestores de escolas privadas olharem para as pessoas que estão ali e nesse olhar do movimento da formação e investir nessas pessoas, todo mundo tem a ganhar. Bom, Ah, então nós estamos terminando por aqui mais um terminando mais uma Histórias que vez, Ensina. obrigada. Carla, muito obrigado por Agradeço. dar o seu tempo aqui para nós, por ensinar as pessoas. Deixa aí seu Instagram, porque é uma educadora, né? E é sempre bom quem tiver interesse. Opa, e lá tem muita coisa para aprender, viu? Então, E gratuita. deixa seu Instagram aí. @Carla com K, Priscila com SC e 2 L's, _edu. Que É nós isso. vamos deixar também aqui nos caracteres. Tá joia. Então, para você que nos assistiu, obrigado. Eu tenho certeza que foi uma boa aula, né? Foi, nós Uma aula aprendemos também, né? excelente, uma aula excelente e esperançosa, com ótima avaliação. Eu, como da área da educação, também gostei muito, eu aprendi muito. Na verdade, nós acabamos aprendendo alguma coisa. A Carla veio aqui realmente para nos ensinar, né, Francisca? Histórias que Histórias que ensinam, né? ensina, né? Então, olha, dê o seu like. Vamos até o próximo episódio e também queremos agradecer ao grupo Bradesco Seguros que patrocina o nosso podcast. Até o próximo evento. Aguardamos vocês, hein? Para nossas Histórias que Ensina. Para vários tipos de vai que, conte com o grupo Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, com você sempre.